Bem-vindo ao nosso canal Mitologia Desenterrada, onde desvendamos os mistérios do passado. Nesse vídeo abordaremos o misterioso livro de Enoque, o qual foi removido do cânone bíblico judaico e cristão nos primeiros séculos do novo calendário. Ele revela segredos sobre os quais a Igreja guarda silêncio. De acordo com os antigos escritos, Enoque era o guardião de todos os tesouros do céu, o líder dos arcanjos e o servo imediato do trono de Deus. Também é mencionado sobre os anjos caídos e o fato de terem pecado na terra, começando a se reproduzir com mulheres terrenas e revelando a elas segredos celestiais para os quais a humanidade ainda não estava pronta. A proibição do livro provavelmente foi influenciada pelo fato de conter profecias sobre o próprio Cristo. Fique até o final do vídeo para descobrir com o que o livro mais misterioso e sagrado de toda a história espiritual da humanidade assusta a Igreja. Consciência. Quem é Enoque? Enoque é o filho de Jared, um descendente do primeiro ser humano, Adão, de sua 7ª geração, e o bisavô do famoso Noé. Ele é um professor e educador. Seu nome traduzido significa iniciador. O Antigo Testamento não menciona seus escritos, mas ainda lhe dá um lugar em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, apenas o suficiente para indicar a contagem de seus anos, 365, confirmando a existência de sua pessoa e descrevendo sua vida de forma lacônica, com a frase que deu origem a inúmeras interpretações. E Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Há também uma lenda de que Enoque é, na verdade, o rei e sacerdote bíblico Melquisedeque. Uma explicação tradicional para a coexistência da literatura apócrifa cristã ao lado da oficial é que os apócrifos fornecem respostas onde a Sagrada Escritura guarda silêncio ou se comporta de maneira misteriosa. Enoque também é considerado o criador da escrita e da astrologia. Além disso, ele se comunica com Deus e é um líder religioso do povo, um profeta e um sábio. Muitos padres da Igreja, como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Ireneu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio, escreveram sobre ele com grande respeito. Seus escritos contêm muitas referências ao livro de Enoque e, em alguns casos, apoiam explicitamente o uso do próprio livro como escritura. Voltando ao livro de Gênesis, onde ele é descrito como o 7º dos 10 patriarcas antes do dilúvio, cada um deles supostamente vivendo vários séculos. Gênesis 5 apresenta a genealogia dessas 10 pessoas, de Adão a Noé, indicando a idade em que cada um se tornou pai do próximo, bem como a idade de cada um na morte. No entanto, observamos aqui que Enoque é uma exceção, sendo dito que ele não viu a morte, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Além disso, em Gênesis capítulo 5, versículos 22 a 24, é mencionado que Enoque viveu 365 anos, consideravelmente menos que os outros patriarcas antediluvianos que morreram com mais de 700 anos. O breve relato de Enoque em Gênesis capítulo 5 termina com a passagem criptográfica de que ele não era mais, pois Deus o levou. Tudo o que será contado a seguir mostra em uma escala maior a grande dedicação de Enoque ao Senhor, bem como o grande amor e tratamento especial do Senhor para com Enoque. De acordo com algumas teorias, Enoque foi transformado como seu anjo em vida no reino de Deus. Assim, as palavras "ele não viu a morte" são interpretadas. Vamos examinar os 5 volumes escritos por Enoque para entender o que eles contêm, quem assusta e com o quê. O Livro dos Vigilantes. Este livro marca o início do manuscrito. Foi escrito por volta de 300 a.C. Descreve a queda dos vigilantes ou anjos vigias, que se tornam os pais dos Nefilins. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Nestas escrituras também estão os relatos das viagens de Enoque nos céus. O livro começa com uma introdução que declara que Enoque é um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, de modo que ele viu as visões que o Santo no céu lhe enviou. Ele mostrou-lhe os filhos de Deus, e dele ouviu tudo, e soube o que ele via. Mas o que ele viu não acontecerá a esta geração, mas a uma geração ainda por vir. O livro também nos diz que Deus, com suas hostes, desce à terra no Monte Sinai para julgar a humanidade. Tudo está predestinado por Deus e acontecerá no seu próprio tempo.
Os pecadores perecerão, e os justos e bons continuarão a viver na luz, alegria e paz. A primeira seção do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade. Semi-Azaz obriga os 199 anjos caídos restantes a tomar mulheres humanas para gerar filhos. E Semjaza, seu líder, disse a eles: temo que vocês realmente não concordarão com este ato, e sozinho pagarei a penalidade por um grande pecado. E todos responderam a ele, dizendo: vamos todos jurar e nos comprometer mutuamente com juramentos, para não desistirmos deste plano, mas para realizar este ato. Assim, todos juraram juntos e se amaldiçoaram mutuamente. Eram ao todo 200. Desceram nos dias de Jared ao cume do Monte Hermon, e o chamaram de Monte Hermon, porque juraram e se comprometeram mutuamente nele. Isso leva à criação dos nefilins ou gigantes, conforme descrito no livro. E eles engravidaram e deram à luz grandes gigantes, cuja altura era de 300 côvados, que destruíram todas as realizações dos homens. Verdadeiro inferno e caos reinaram na terra. O livro também aborda a decadente instrução dada aos humanos pelos anjos caídos, especialmente Azazel. E Azazel ensinou aos homens a fazerem espadas, facas, escudos e couraças, e fez com que conhecessem os metais da terra e a arte de trabalhá-los, com braceletes, joias, antimônio, a arte de embelezar as pálpebras, com todos os tipos de gemas e corantes. E a maldade aumentou. Eles cometeram fornicação, se desviaram e se corromperam em todos os seus caminhos. Semjaz ensinou encantamentos e extermínio, Armaros a solução de encantamentos, Baraquijal a astrologia, Cocabel as constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquil os sinais da terra, Shamsil os sinais do sol e Sariel o curso da lua. Então, Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar os habitantes do mundo e os anjos caídos. Deus envia Uriel para contar a Noé sobre a iminente catástrofe e o que ele deve fazer. Então o Altíssimo disse: vá até Noé e diga-lhe por mim, esconda-se, e revele a ele o fim iminente, que toda a terra será destruída e que um dilúvio cobrirá toda a terra, destruindo tudo o que nela está. E agora instrua-o a ser salvo e que sua descendência seja preservada para todas as gerações do mundo. Deus ordena a Rafael que prenda Azazel, dá instruções a Gabriel sobre os nefilins e ordena a Miguel que amarre os anjos caídos. O livro dos Provérbios. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são chamados de Livro dos Provérbios. Aqui, o debate acadêmico se concentra na tese de que se baseia no Livro dos Vigilantes, como complemento, representando o desenvolvimento posterior da ideia do juízo final e da escatologia, que não trata apenas do destino dos anjos caídos, mas também dos maus reis da terra. Interessante neste livro é o uso da expressão Filho do Homem para o herói escatológico, também chamado de Justo, Escolhido e Messias, que se sentará no trono da glória no juízo final. O primeiro uso conhecido de Filho do Homem como título específico nas escrituras hebraicas é encontrado no livro de Enoque, e seu uso pode ter desempenhado um papel na compreensão e uso cristãos posteriores do título. O livro astronômico. 4 edições fragmentárias do livro astronômico foram encontradas em Qumran. Elas também contêm material que não está presente em versões posteriores do livro de Enoque. Este livro inclui descrições do movimento dos corpos celestes, bem como do conhecimento sobre o cosmos que Enoque revelou em suas viagens guiadas por Uriel nos céus. Descreve o calendário solar, que mais tarde foi descrito no livro dos Jubileus, usado pela seita do Mar Morto. O ano era composto por 364 dias, divididos em 4 estações iguais de 91 dias cada. Cada estação tinha 3 meses iguais, com 30 dias cada, mais um dia adicional no final do 3º mês. Portanto, o ano todo consistia exatamente em 52 semanas. Cada ano e cada estação sempre começavam na quarta-feira, o 4º dia da criação, como relatado em Gênesis, o dia em que as luzes nos céus, as estações, os dias e os anos foram criados. O livro dos sonhos. Ele contém visões da história de Israel, até o que a maioria interpreta como a revolta dos Macabeus, datada da época dos Macabeus, cerca de 163 a 142
a.C. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, foi escrito antes do dilúvio bíblico. O livro continua com visões e representações alegóricas da história de Israel, em que animais são usados como símbolos para pessoas e pessoas como símbolos para anjos. A mensagem de Enoque. Os estudiosos datam este manuscrito por volta de 170 a.C. O livro está dividido em 5 subseções. 1. Apocalipse das Semanas. Esta subseção narra a história do mundo por meio de uma estrutura de 10 períodos chamados de semanas, sendo 7 referentes a eventos passados e 3 a eventos futuros. O clímax ocorre na 7ª parte da 10ª semana, quando um novo céu aparece, e muitas semanas sem número serão até a era, e todas serão de bondade e justiça. 2. Admoestação. Esta breve lista de admoestações, instando a justiça, foi proferida por Enoque a seu filho Matusalém e serve como ponte para a próxima subseção. 3. Carta. A primeira parte da carta descreve a sabedoria de Deus, a recompensa final dos justos e o castigo dos ímpios, além dos 2 caminhos separados da justiça e da injustiça. Em seguida, há 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e a garantia do destino após a morte. 4. Nascimento de Noé. Esta parte presente nos fragmentos de Qumran e separada do texto anterior por uma linha em branco, aparece como um apêndice. Ela relata o dilúvio e como Noé nasceu com a aparição de um anjo. 5. Conclusão. Esta seção não é encontrada em Qumran e é considerada como obra do último redator. Ela destaca a geração da luz em contraste com os pecadores, destinados à escuridão. Porque este antigo livro bíblico é negligenciado e até proibido pela religião oficial, mesmo contendo tanta história sobre nossas origens? O que mais ele diz? Já ficou claro que um dos motivos para a proibição do livro provavelmente reside no fato de começar com um aviso à humanidade, descrevendo o julgamento divino que alcançará todos os indignos de salvação. A seguir, há a explicação de como os gigantes sedentos de sangue, também chamados Nefilim, que vagavam pela terra conforme descrito em Gênesis, apareceram. Eles também servem como justificativa para o dilúvio, embora Deus tenha alertado Noé e salvo a humanidade. Os relatos das viagens de Enoque pelos reinos dos céus, detalhando os poderes celestiais e a crueldade que aguarda os humanos corrompidos, provavelmente também não eram bem-vindos. Será que o problema da igreja não residia no fato de que ela assustava os fiéis ao fornecer informações tão detalhadas, e talvez alguns fatos nessas informações fossem desconfortáveis? O livro fala abertamente sobre criaturas estranhas com tecnologia avançada que visitaram a Terra. Elas compartilharam sua tecnologia com seus descendentes híbridos, representando uma grande desvantagem para a humanidade. O livro descreve de maneira muito clara como e por que todas as evidências foram apagadas pelo dilúvio. Uma coisa é certa: há algo neste livro que incomoda muitas pessoas. Isso não é uma prova de que antigos alienígenas visitaram a Terra? Quem e como Enoque ascendeu em suas viagens para o céu e de volta para a Terra? Podemos assumir que eram seres extraterrestres e que Enoque estava em contato com um dos governantes dessa sociedade? Perguntas para as quais ninguém mais parece buscar respostas hoje. Pelo menos não abertamente, pois esses escritos foram negados e rotulados como apócrifos. Precisamos apenas ler nas entrelinhas e aguardar o dia em que a verdade nos será revelada. Mais conhecimento interessante pode ser encontrado em nosso canal. Não se esqueça de nos apoiar compartilhando este vídeo e inscrevendo-se no canal. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se neste canal como uma forma de nos apoiar. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo. Até o próximo!